Turma do propósito, e aí, meu irmão? Ezequiel capítulo 21. Meu amado, no capítulo 20, no final, o profeta, ele lamenta e diz assim: Senhor, eles dizem que eu não passo de um contador de história, um contador de parábolas. E Deus mostra que não está para historinhas. Deus é fogo consumidor, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus, porque apesar de ser amor e grande em misericórdia, benevolente, pronto a perdoar, meu irmão, o Senhor também, ele não aceita a zombaria, ele não aceita o descaso, ele não aceita o escárnio, ele não aceita a perseguição àquele a quem ele envia, como era o caso do próprio profeta Ezequiel. E o Senhor então diz que aqueles que zombavam agora experimentariam a ira, aqueles que rejeitaram o cetro do rei, as ordens do rei, agora experimentariam a espada retirada da bainha, que não voltaria para a bainha até cumprir todo o seu propósito. Versículo 3, o Senhor diz que ele está contra Israel e ele tiraria a espada da bainha e puniria a nação, e essa punição seria tanto para o justo quanto para o ímpio, ou seja, Deus descarregaria a sua ira e todos sofreriam. Isso acontece, irmãos, por exemplo, quando Deus quer punir uma nação, uma das formas que eu acredito que Deus faz é permitindo que uma pessoa infiel, não temente a ele, chegue ao poder. Porque o que vai acontecer? Corrupção, exploração, opressão do pobre, da viúva, do justo, perseguição aos cristãos. Tudo isso, meu irmão, é Deus trazendo uma prova, trazendo uma disciplina sobre o povo, uma correção sobre o povo que não valorizou, que não temeu. E nós sofremos de tabela, sofremos, mas nós temos a presença de Deus a nos consolar e entendemos que toda forma de disciplina, o sábio entende assim, é prova de amor de Deus. Mas para aqueles que Deus ama, para aqueles que têm certeza de que Deus é o Pai, que nós fomos salvos por Jesus Cristo, mas aqueles, meu irmão, que não têm o temor, aqueles que são perversos, a espada do Senhor é para a destruição. E aí, meu irmão, quando chega esses momentos, não adianta intercessão, quando Deus tira a espada da bainha, é juízo, é juízo. Não adianta a intercessão, só há um posicionamento seguro quando vem a espada do Senhor, e essa reação, essa posição é o joelho, esse posicionamento é o quebrantamento diante do Senhor. É tão forte essa imagem que Ezequiel parece cantar aqui um cântico. Ele diz, versículo 9 e 10, espada, espada, ela está afiada e polida, está afiada para a matança, está polida para reluzir como relâmpago. Será que haveria motivo para alegria? O cetro do meu filho despreza toda árvore. Ou seja, o cetro do filho aqui é uma menção messiânica apontando para Jesus, o cetro do filho do Senhor, ou seja, o governo do filho do Senhor, do Messias. Ele despreza qualquer árvore que se acha soberba, qualquer cedro do Líbano, qualquer videira que se ache alta demais, a espada cortaria como se fosse um facão, uma foice. Porque, meu irmão, só há uma posição segura diante da fúria do rei e da sua ira. É o quebrantamento. É o quebrantamento. Quando o Senhor tira a espada da bainha e decide punir uma nação, irmãos, o que nós precisamos fazer é nos quebrantar e voltar para o Senhor. Esse era o propósito da disciplina de Deus, né? Nesse período. Vamos lembrar que Ezequiel e Jeremias profetizaram no mesmo tempo, ao mesmo tempo. E lá em Jerusalém, as pessoas procuraram Jeremias e pediram que ele falasse com o Senhor, e o Senhor respondeu o que respondeu para Ezequiel aqui. Ele disse, olha, o Senhor está contra vocês. Aqui nesse texto também o Senhor está dizendo, eu estou contra vocês. E aí abre um parêntese, irmãos, para a gente poder comentar algo. Nós somos o mesmo povo, temos um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, um só Evangelho. Nós estamos na mesma missão pregando a Cristo Jesus, e nós precisamos entender que o Espírito que agia na Babilônia era o mesmo que o Espírito que agia em Jerusalém, e o mesmo Espírito que age em um cristão de uma determinada denominação, determinada região, é o mesmo que age naquele que é de outra denominação, outra região. Por isso, nós precisamos entender, ter sensibilidade para ouvir o que o Espírito diz à igreja de tempos em tempos à luz da palavra de Deus. Sempre o Espírito está movendo o povo e falando as mesmas coisas. Ezequiel e Jeremias servem como prova disso. E nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E aqui, irmãos, nós temos a demonstração de como Deus traria essa espada. Seria por meio do rei Nabucodonosor. Aqui no versículo 21, diz que o rei da Babilônia para numa encruzilhada, na entrada dos dois caminhos para consultar os oráculos, sacode flechas, consulta os ídolos do lar, examina o fígado, ou seja, busca ali feitiçaria, mas é Deus que dirige Nabucodonosor para Jerusalém.
Nabucodonosor poderia estar envolvido com qualquer deus pagão, mas na verdade quem estava conduzindo aquele homem, aquela nação, para atacar Jerusalém é o próprio Deus que usaria a Babilônia e Nabucodonosor como a sua espada. Meu amado irmão, o homem, ele precisa entender de uma vez por todas, que quem dirige todas as coisas é Deus. Nós, irmãos, precisamos saber disso. O Senhor tentou ensinar isso ao seu povo, dando-lhe o sábado, entendendo o povo que devia parar e descansar no Senhor que o sustentava. Muitas vezes o homem, ele acha que porque está vencendo, porque está conquistando, ele está no domínio, mas o Senhor mostra claramente que o domínio e o poder pertencem a ele, que ele usa a espada como deseja. O Senhor, no versículo 26 e 27, vai dizer: assim diz o Senhor Deus, tire o turbante, tire a coroa. As coisas não continuarão como são. Ao revés, porei a coroa, e ela não será de ninguém, até que venha aquele a quem ela pertence por direito, e a ele darei, e a ele a darei. Preste atenção, meu irmão, uma menção clara a respeito de Jesus. Zedequias foi o último rei de Judá. Zedequias vai ser o último rei de Judá, e essa coroa voltará para aquele a quem é de direito. Jesus Cristo é aquele a quem a coroa pertence, é aquele que viria sentar no trono, descendente de Davi, e estar para todo sempre. Aí você pode pensar, mas Deus na encruzilhada mandou a espada contra o seu povo. Mas e os outros povos, os amonitas, que eram uma encruzilhada, podia escolher os amonitas? O Senhor diz que a espada chegaria também, sem detença, aos amonitas. Você deve lembrar que os amonitas eram meio parentes aí do povo de Deus, né? Por causa ali da descendência das filhas de Ló, mas a espada também chegaria para eles. Isso quer dizer, meu irmão, o seguinte: o Senhor, a sua espada de dois gumes, corta para todos os lados, e quando ela vem, atinge a todos, ímpios e justos. Quando nós recebemos disciplina, nós, os que cremos, nós amamos, nós entendemos como prova de amor. Pode até nos parecer mal no primeiro momento, mas nós vamos aceitá-la, porque nós entendemos que também a disciplina é prova de amor. E nós podemos contar com a presença do Senhor no meio do sofrimento, nos restaurando. Agora, precisamos lembrar também que a espada do Senhor, ela é uma espada executória. Ela é uma espada que destrói aqueles que não creem, aqueles que não se quebrantam. Nós precisamos entender isso, meu irmão, que quando a disciplina do Senhor vem, não adianta tentar resistir. O lugar seguro para que nós não sejamos cortados pela nossa soberba é nos prostrarmos e nos quebrantarmos, porque perto está o Senhor, daquele que tem um coração quebrantado. Você deve, meu irmão, colocar no seu coração a certeza de que Deus governa sobre todas as coisas. Portanto, se Deus governa, qualquer que seja a manipulação que acontece no mundo, olha, eu acredito que aqui não foi escolhido, aqui aconteceu dessa forma. É lógico, nós todos pensamos muitas coisas, eu acredito também que muitas coisas são manipuladas pelo homem, mas o homem acha que está tomando decisões. Quem está no controle de todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso, que não deixa uma ave cair do céu se não for a vontade dele. E, portanto, meu irmão, você precisa, pelos olhos da fé, se prostrar e reconhecer o senhorio e o reinado de Cristo sobre todas as coisas, porque ele é o verdadeiro rei e verdadeiro Senhor. E um dia, todos os outros governos, por mais poderosos que sejam, hão de se dobrar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.